Olá, eu sou o Gerson Jacques. Eu tive a oportunidade, o privilégio de servir minha missão com o Wagner, foi lá que nos conhecemos a primeira vez. Eu fico imensamente feliz em poder participar com vocês dessa reunião em homenagem a esse grande amigo, pai, líder que nós conhecemos. Eu espero sinceramente que lá onde ele esteja, ele tenha recebido também uma liberação especial para poder estar com a gente. E conhecendo ele, eu sei que isso é bem possível. Então, eu espero que ele possa ouvir e pelo menos sentir aquilo que está no nosso coração agora, a intenção que temos de poder reconhecer num grande homem as suas qualidades e a influência positiva que ele teve na nossa vida, na minha vida especialmente. Então eu queria somente dizer para vocês entenderem o quanto eu o conheci. Nós saímos em missão juntos, tivemos a oportunidade de estar no CTM, ir para Brasília, servimos juntos, fomos presidentes de ramo, trabalhamos juntos, fomos líderes de zona, inclusive em Goiânia. Nós, na verdade, só fomos líderes de zona em Goiânia. Então, nesse período, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas coisas juntas e eu pude, nessas ocasiões, aprender com esse meu grande amigo. Ele era mais velho do que a maioria dos missionários que estavam lá, um pouquinho mais. Então, nós tínhamos um respeito maior por ele. E ele tinha mais maturidade do que a maioria de nós, já tinha, se eu não me engano, terminado a faculdade dele. E o Wagner era uma pessoa incrível e diferente. Eu lembro que ele acordava mais cedo que todos os outros missionários, colocava uma música indiana, aquelas de meditação, e ele ficava lá, meditando, lendo as escrituras, pensando, orando. Ele era uma figura. A marca registrada entre todos aqueles que conhecem ele é o sorriso, a alegria e o positivismo que ele tinha. Agora, de todas as qualidades que eu poderia destacar no Wagner, e eu sei que muitos vão concordar comigo, é que ele era um líder. O que é liderança? Hoje o mundo inteiro corporativo fala sobre liderança. É difícil você encontrar líderes verdadeiros no mercado de trabalho, ou seja onde for. Agora, qual é o papel do líder? Então, existe aquela mentalidade que o líder é aquele que manda, aquele que tem uma posição. Ou seja, se você é o chefe, você é o líder. Então, na verdade, isso não é verdade, principalmente hoje em dia. O que é liderança? Liderança é influência, é a capacidade que alguém tem de influenciar outras pessoas a seguirem na direção que ele estabeleceu. Ou seja, na direção onde estão os objetivos, sejam da empresa, sejam da família, seja de onde for. Dentro da igreja, nós baseamos a nossa vida sob a liderança de Cristo. E todas as pessoas que servem e têm a oportunidade de servir como líderes, eles devem procurar agir como o Salvador agiria, fazer como ele faria. E o propósito central da obra do Senhor nós sabemos, que é proporcionar a imortalidade e a vida eterna ao homem. Então o maior trabalho que um líder dentro da igreja pode fazer é ajudar pessoas a saírem de um lugar e irem para um nível acima. Agora, o líder, muito dificilmente, falando agora em termos de mundo, porque dentro da igreja todos nós temos a capacidade de poder crescer mais, dependendo do quanto nós estamos dispostos a consagrar a nossa vida, a realmente colocar a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Então, assim, no mundo, um líder nunca consegue elevar pessoas acima dele. Ele sempre vai levar até onde ele está. Ali a capacidade que ele tem
de poder elevar alguém. Agora, dentro da igreja, quando você conduz alguém a Cristo, essa pessoa, por si só, pelo seu esforço, pela sua obediência, ela pode ir além do próprio líder que ela tinha. Porque nós temos essa capacidade individual de poder crescer independente de outros. O Wagner, ele era o líder que conseguia colocar pessoas para fazerem o que deveria ser feito para que elas pudessem crescer e alcançar as bênçãos do Senhor. Então, ele tinha um positivismo, uma alegria, e ele procurava fazer as coisas de modo que fizesse as pessoas acordarem para os princípios do Evangelho. Por exemplo, quando ele serviu como presidente de estaca em Feira de Santana, o princípio que ele ensinava a cada membro da igreja era: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você acredita nisso, irmão? Você acredita nisso, irmã? Então, ele fazia com que as pessoas focassem na prioridade maior que elas tinham, que era servir a Deus. A gente sabe que na vida, devido à nossa correria, às nossas buscas temporais, muitas vezes nós colocamos o Senhor em segundo plano. Mas ele dizia e fazia a promessa de que se as pessoas colocassem o Senhor em primeiro lugar, elas sairiam da pobreza, elas sairiam dos problemas em que elas estavam e assim por diante. Isso era uma qualidade que ele levava e que eu conheci nele desde a época da missão. Então, assim, outras qualidades ligadas a essa, e isso acontecia, essa qualidade de liderança, por causa dessas outras qualidades. Ele tinha desejos muito altos, ele tinha sonhos altos. Ele queria abençoar a vida do povo e queria que as pessoas crescessem, que elas fossem melhor do que elas achavam que poderiam ser. Então esse era o prazer dele, era poder formar outros líderes. Então ele tinha um desejo especial no coração. E esse desejo era buscado. Não era algo que ele deixava morrer ou deixava cair no esquecimento. Não. Ele tinha o desejo de fazer e ele ia. E quem conheceu o Wagner sabe que aquilo que ele sonhava, aquilo que ele determinava, ele fazia. Então, uma das coisas bonitas e impressionantes na liderança do Wagner, dele como pessoa e como líder, é que ele não esperava as oportunidades aparecerem. O Wagner, ele tinha a capacidade de criar oportunidades. Ele entendia que ele precisava fazer isso, e ele o fazia. Eu vou compartilhar com vocês agora duas experiências, para mim, grandiosas, e a primeira foi uma experiência missionária muito engraçada, porque ela envolve o presidente da missão, envolve toda uma situação que ele criou para que ele pudesse abençoar o povo numa cidade do interior de Mato Grosso. Então, o presidente da missão estava indo para a área onde ele estava, no interior de Mato Grosso. Era uma área com muitas dificuldades de crescimento, as pessoas... era um ramo e vocês sabem como é. As pessoas têm uma visão muito limitada. Quando a igreja está começando, elas precisam de referências. Então, ele sabia que o presidente da missão estava indo para uma reunião, para uma conferência de zona com os missionários. Isso ia acontecer no sábado. E o presidente pretendia voltar para Brasília, ou para a próxima cidade onde ele ia, não me recordo, naquele mesmo dia, depois da reunião. Mas o Wagner ligou para ele e falou assim: presidente, a gente precisa da sua ajuda. Se o senhor puder ficar até domingo, nós queríamos fazer um serão com o senhor. Olha, tem muitas pessoas que estão esperando a oportunidade de poder ter uma referência, de conhecer um líder da igreja. Nós queríamos introduzir o senhor para que o senhor pudesse fazer um serão, e a gente queria convidar essas pessoas, os menos ativos, os nossos pesquisadores. E o presidente aceitou a incumbência. E o presidente então pergunta para ele e fala assim: Wagner, qual o tema que você sugere? O Wagner fala: olha, presidente,
se você puder falar sobre apostasia e a restauração do Evangelho, isso vai ser maravilhoso. Ok, Wagner, então eu vou me preparar nisso, então no domingo eu vou mudar a minha agenda, no domingo eu fico no serão com vocês. Ele saiu dali, ele e o companheiro foram para a casa de uma pessoa que tinha um computador, uma máquina de escrever, eu não lembro o que era. Eu sei que eles fizeram uma propaganda do evento, do serão que ia acontecer, tiraram cópias e saíram distribuindo por toda a cidade. A questão era, as cópias falavam que o missionário Grau, um missionário líder, estava vindo de Brasília diretamente para a cidade para poder falar sobre Jesus Cristo, sobre o Salvador, e todo mundo estava sendo convidado. E eles saíram nas igrejas protestantes fazendo essa propaganda. Então no dia, quando chegou o dia do serão, no domingo, começou um número infindável de pessoas entrarem no local da reunião, umas 200 pessoas, 200 e poucas pessoas, com cabelo, as mulheres, né, com aqueles cabelos até a cintura, aqueles vestidos enormes, e era muito claro que havia um número muito grande de protestantes, de pessoas de outras igrejas que estavam ali. Então, ele me contou isso depois, que enquanto o presidente estava sentado ao púlpito, vendo as pessoas entrarem, ele perguntou o que o Wagner tinha feito. Ele falou, presidente, a gente convidou as pessoas, né, das outras igrejas para estarem aqui também. Então o presidente olhou para ele, né, falou, apostasia e restauração do Evangelho, né, Elder Tobias? E ele era assim, ele criava oportunidades para que o Evangelho, para que as pessoas recebessem as bênçãos do Senhor através da sua igreja. Então, uma outra experiência fantástica, nessa época eu trabalhava em assuntos públicos da igreja, e ele me contou uma experiência, eu soube a consequência dessa experiência através de outras pessoas. Então, havia o presidente da área era o presidente Zwick, não sei quantos aqui conheceram o presidente Zwick, talvez a geração um pouco mais antiga. O presidente Zwick iria vir para um evento em Salvador, onde um apóstolo estaria. Então o apóstolo ia se reunir com os membros da cidade de Salvador, num local grande lá, que eles reservaram para o evento. E as outras cidades não estariam convidadas a participar. Havia cidades distantes, então isso aconteceria num dia da semana, então seria muito difícil. E lá onde Wagner estava, havia muitas pessoas pobres, que não tinham recursos para poderem se deslocar de Feira de Santana e ir até Salvador. Mas ele ligou para o presidente Zwick e falou assim, presidente Zwick, nós estamos pensando em ir ao serão, né, com o apóstolo em Salvador na quarta-feira, dia tal. Presidente Zwick, não, presidente Tobias, esse evento é para os irmãos de Salvador, para as pessoas lá de Salvador. Vocês estão muito longe, é um dia de semana, não vai ser possível, né, isso acontecer. Aí o Tobias disse assim para ele, presidente Zwick, o que eu faço agora? O povo já está todo sabendo por aí. Estão sabendo, estão ansiosos em ver o apóstolo. Tem muitas pessoas dispostas a ir. Ele falou assim, mas presidente Tobias, então, mas eles estão... E naquela conversa, ele conseguiu convencer o presidente Zwick de que os membros de Feira de Santana deveriam ir também. Naquela época, havia uma estaca, era a estaca que ele tinha. E como que eles fariam para levar pessoas sem recursos, num dia de semana, até Salvador, esse processo de ida e volta, teriam que alocar ônibus, etc. Ele desligou o telefone, ligou na mesma hora para o secretário executivo e falou assim, marca uma reunião excepcional amanhã às 6 horas da manhã com todos os bispos e presidentes de quórum e líderes de sumo.
a gente precisa se reunir para conversar um assunto urgente. E o assunto era esse. Falou assim, olha irmãos, nós temos uma oportunidade maravilhosa de ver um apóstolo do Senhor, precisamos abençoar a vida dos nossos irmãos e precisamos correr. E fez todo um trabalho que levou várias centenas de pessoas a estarem no serão. Havia mais pessoas lá de Feira de Santana do que de Salvador para ver o apóstolo. Ele levou muitos pesquisadores. Havia a ocasião em que ele fez a divisão da sua estaca. Ainda na sua estaca ele já tinha feito algumas coisas. Ele havia pedido autorizações para poder utilizar um local maior do que a sede da estaca, porque não conteria o número de pessoas participantes daquela conferência. Então a presidência da área falou assim, mas como, presidente Tobias? Não é possível que vai ter mais pessoas do que a capacidade que você tem aí na unidade. Mas ele dizia, não, nós temos muitas pessoas, nós convidamos muitos pesquisadores. E ele chegou a ter centenas de... Eu posso estar errado na minha... A Sandra pode confirmar isso, mas ele chegou a ter mais de 1000 e poucas pessoas numa de suas conferências ou em outras conferências, onde grande parte delas eram pesquisadores. O Tobias era um homem de fé, um homem que trabalhava, um homem que sabia o que ele queria e onde ele queria chegar. Mas ele não queria estar sozinho. Então por isso ele fazia o que fazia, ajudando outros a participarem e crescerem junto com ele. Então ele queria elevar as pessoas. Eu lembro que quando ele tinha uma estaca, ele falava assim, Jacques, eu não tenho líderes aqui. Eu não tenho líderes, a minha missão maior agora é preparar líderes para dividir essa estaca em outras. Ele me ligou, a gente se falou alguns anos depois, e ele disse assim, Jacques, eu tenho pelo menos, do meu lado, uns 8, 10 homens preparados para ser presidentes de estaca. Então agora a gente pode dividir a nossa estaca. E uma estaca se transformou em 3. Feira de Santana, uma cidade do interior, teve a sua sede de instituto antes da cidade de Salvador, que era a capital, devido ao trabalho que ele fez. E eu conheci essa sede, estive lá com ele uma vez, quando eu fui participar de um projeto humanitário que aconteceu em Feira de Santana, da qual a Sandra era uma peça-chave. Então assim, o Tobias ele tinha essa capacidade de envolver pessoas, de fazer com que elas reconhecessem o seu papel de filhos de Deus, com um potencial maior do que elas estavam vivendo ali. Então, algumas vezes ele desafiava e fazia os líderes, ele marcava uma reunião, que horas vai ser, presidente? Vai ser às 6 da manhã. Precisava ser às 6 da manhã? Não precisava. Mas ele fazia porque ele queria saber quem eram as pessoas, quem eram os membros que tinham compromisso de estarem ali. Foi dali que ele tirou alguns líderes e ele ajudou e ensinou esses líderes. Ele também fazia isso para que as pessoas pudessem olhar para dentro de si e poder entender se elas realmente tinham um compromisso real com o Senhor e com a sua igreja. Então, nesse momento triste para nós, mas não dentro do contexto do Evangelho, porque a morte ela é uma passagem, ela não é o fim. Então, ele saiu de um estado e entrou em outro. A gente sofre porque ficamos aqui com saudades, eu nem imagino o coração da minha amiga Sandra e das crianças. E eu sei que eu posso usar de empatia porque eu perdi meu pai com 15 anos de idade, num acidente de moto. E eu sei o quanto foi difícil para minha mãe e para nós que éramos crianças, ter que enfrentar tudo aquilo. Então eu tenho orado pela Sandra, eu tenho pensado nela. Mas há pessoas que veem a morte na vida. O Wagner era uma pessoa que conseguia ver até a vida na morte. E essa reunião que está acontecendo agora é um exemplo
de que nem com a morte, nem com esse desafio dessa passagem, para nós, porque dentro do contexto do plano do Evangelho, é uma continuação apenas. Mesmo nesse momento, ele está aqui nos ensinando. Mostra uma amostra do legado que ele deixou, não somente para a sua família, como para cada um de nós. Tem uma escritura, eu não tenho... Lembrei agora, não estou com as escrituras aqui, mas eu gostaria de citá-la porque ela representa a maneira como o Wagner Tobias sentia, como ele se sentia em relação às outras pessoas e como era a vida dele para que essas pessoas conhecessem o Evangelho e crescessem nele. É uma escritura de Paulo, onde Paulo fala mais ou menos o seguinte, depois vocês podem procurar, o final delas, da escritura eu sei com certeza, e eu gostaria de citar parte dela agora. Paulo diz assim: fiz-me fraco como os fracos, embora não sendo fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me forte como os fortes, para ganhar os fortes. Fiz-me judeu como os judeus, para ganhar os judeus. E ele continua e termina assim: fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios chegasse a salvar alguns. Fica aqui o meu testemunho da veracidade dessa igreja, deste Evangelho, e que ela é maravilhosa porque ela tem a capacidade de nos unir, de nos fazer mais próximos e conhecer pessoas como o Wagner, conhecer líderes e pessoas que têm a capacidade de nos ajudar e mudar a nossa vida. Então, se eu pudesse compartilhar uma coisa especial agora nesse momento com vocês, eu queria dizer que o exemplo do Wagner, o exemplo de homens como ele, deve ser uma maneira de fazer com que nós mesmos imitemos esses grandes exemplos e cresçamos e continuemos a nossa vida com a visão de que nós não temos que esperar que as coisas aconteçam. Nós temos que fazer como o Wagner, fazer com que as coisas aconteçam. Se nós estamos com o Senhor, quem estará contra nós? Então, o Wagner acreditava nisso e ele ensinou isso e fez isso através da sua vida exemplar. Eu queria deixar um grande abraço a todos vocês, a minha gratidão pela oportunidade de participar aqui neste momento dessa maneira. Se eu pudesse, eu estaria aí com vocês agora. Eu amo Goiânia, amo a associação que temos com os irmãos, que criamos com os irmãos na época da nossa missão. Ainda tenho grandes amigos em Goiânia. Então que o Espírito do Senhor nos ajude a sermos quem realmente nós somos, filhos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.